Olha só, pessoal, quando muda a história, o cenário, depois que esse mesmo, embora esteja contando, seja ele responsável a arcar com toda a responsabilidade, principalmente no tocante a dinheiro, a money, a din, a queter, dinheiro, principalmente com relação a isso. Ó, existe uma fala do presidente Jair Messias Bolsonaro falando do Palácio da Alvorada aos repórteres que lá estão, que existe uma regra na CLT em que, no caso de quarentena promovida pelo executivo, este mesmo é responsável a arcar naquele mês com todas as despesas tributárias do trabalhador. Ou seja, quem empregou, a empresa que emprega, está isenta naquele mês de quarentena, como se foi feito aqui no Pará, pelo governador Helder Barbalho e pelo prefeito Valmir Climaco, a pagar todas as despesas do trabalhador, segundo esse artigo que está na CLT. E aí o que acontece? Acontece que agora tem também um vídeo nas redes sociais do governador Helder Barbalho dizendo o seguinte, que não, olha a fala dele, não, ele não pediu para que os comércios de toda a região de Belém fechassem. Ele pediu, em comum acordo, em uma reunião fechada, com todos os comerciantes, a associação comercial dos shopping centros da capital, ou seja, pela norma que ele fala, pela norma que ele diz, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, entrou em acordo comum com os comerciantes de dentro dos shopping centers da capital para que todos estes foram fechados. Aí ele diz agora, olha o que ele diz agora, que sim, os prefeitos e alguns deles do estado é que estão proibindo o trabalho de comerciantes, mas ele mesmo não. Eu sabia que esse problema ia chegar para alguém. E chegou. Por quê? Porque agora se há necessidade de resolver essa crise econômica. É por isso que quando o presidente dizia que a segunda onda seria talvez muito maior do que a primeira, ele estava falando com relação ao trabalho e a falta dessa economia por essa paralisação. Por quê? Porque o coronavírus está aí, não tem jeito, vai ter que passar por essa problemática, vai ter que encarar isso de frente. Assim também, por causa dessa paralisação da quarentena horizontal, a crise econômica. E agora o governador está jogando para o balaio para os munícipes. E os munícipes, alguns deles estão tentando arcar com essa despesa. Para você que é empresário, fica essa deixa. Procure o seu contador e veja a possibilidade desse mês o governo executivo, tanto municipal como estadual, a arcar com essa despesa tributária do seu empregado, tá bom? Porque agora o balaio está grande. Mas o que me intriga também muito nessa parte, e aqui muitos ficam perguntando por que eu falo tanto, enfatizando tanto, é porque é o seguinte, meu amigo, ó, a última esperança do ser humano é a igreja. A última porta a ser fechada é a igreja. A porta da igreja, quando se fechar, significa que não há mais esperança para a raça humana. E quando isto acontecer aqui na terra, Deus vai arrebatar a sua igreja. Para que a igreja vai existir numa terra e que não há mais esperança para o ser humano? É por isso que Hebreus 10:25 diz para que em todo tempo nós não deixamos de perder o nosso costume, que é de ir ao templo, que é de ir às congregações, admoestando nós uns aos outros, quanto mais nós vemos que aquele grande dia se aproxima. E o que é que a gente fez por causa dessa pandemia, por causa dessa grande publicitária mentirosa, diabólica, com o intuito de derrubar, destituir do cargo o presidente Jair Messias Bolsonaro? A gente apoiou essa falta de vergonha, fazendo assim fechar os nossos tempos. Ei, existe a fala do governador do Barbalho dizendo que ele não proibiu as igrejas de fechar suas portas. Para aí, se ele não proibiu a igreja de fechar suas portas, fica a pergunta, por que a igreja fechou então as suas portas? Por que a igreja aderiu a esse movimento? Por que as igrejas fecharam
suas portas? E por que ainda continuam de portas fechadas? O que realmente a igreja quer com isso? Caminhar com o mundo? Ou ser diferente do mundo? Ser a esperança que o mundo precisa? Agora está todo mundo doido empurrando a crise um para o outro, porque a crise chegou. Muitos já estão passando fome. E aqueles que não estão é porque o Lula tirou da pobreza. Que tristeza.